Vamos nos colocar em pé diante da presença do nosso Deus. Vamos exaltar o nome dele, glorificar, dizer o porquê nós viemos aqui para cultuar esse Deus tão maravilhoso. Pai amado, em tua presença nos colocamos nesse instante para louvar, exaltar e glorificar o único digno de toda a glória. Que o Senhor possa estar olhando por nós, o Senhor possa estar aqui no nosso meio, Pai. Que o Senhor possa ser o público dessa noite, que possamos consagrar, que possamos dedicar, que possamos fazer o nosso melhor para Ti, Senhor. É no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor venha aqui e fale conosco, Pai querido. Usa a vida do pastor Geraldo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai. É diante de Ti que pedimos perdão por nossas falhas, por nossos erros, e nos colocamos diante da Tua presença. Amém, Senhor. Vamos declarar que estamos firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do seu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vengo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo breve eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Quero
Será que nós queremos mais do Senhor? Nós queremos ser conhecidos por Deus? Acredito que todos aqui desejam ser um verdadeiro adorador na presença de Deus.
que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, Para servir, para servir, para servir. Bom, eu gostaria de convidar os irmãos agora para participar desse momento que todo culto nós fazemos a nossa oração da fé, nos colocamos diante da presença de Deus. Assim, por favor. E é interessante que nós sempre nos colocamos pedindo algo a Deus, pedindo que Deus venha fazer, a trabalhar no nosso coração, que Deus venha a operar um milagre, aquilo que estamos precisando. Com certeza isso é válido, é necessário que nos coloquemos diante da presença de Deus, mas hoje em especial, além de nos colocarmos assim na presença de Deus, nós vamos nos colocar com gratidão na presença do nosso Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. E eu gostaria de compartilhar rápido com os irmãos duas coisas que aconteceram essa semana. Logo na segunda-feira eu recebi um recado na rede social. O Diego tinha colocado alguma coisa lá para mim e colocou assim, aí sim, e colocou um link para eu visualizar o que era. Até então eu nem sabia, e eu dividi com todo mundo aquela alegria que eu sentia na hora, que das 20 vagas que vão ter por curso de guitarra aqui da Sinfônica de Limeira, uma vaga foi para mim. Então eu agradeço a Deus por essa bênção, até porque foram 5 selecionados apenas que já tinham um pouco de conhecimento, alguma coisa básica, e o meu nome estava ali dentro dos 5. Então eu fiquei muito feliz, e nesse momento eu quis compartilhar também na rede social. Agradeci o Diego por ter colocado lá para mim, e já dividi com o pessoal ali, com os contatos, né? E eu pude ver que o pessoal foi lá, e parabéns. Então é uma bênção de Deus realmente. E ontem à noite eu fiquei mais feliz ainda, mas não foi comigo, dessa vez foi com o Leandro. Leandro, por favor, vem cá. Ele não esperava, não é combinado, não é nada falado, apenas o Assir conversou comigo hoje de manhã, mas eu louvo e agradeço a Deus, porque Romanos 12:15, o versículo começa com: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, eu acredito que o peso das duas é muito grande. Alegrar com o irmão. Acredito que é muito mais difícil, como uma vez o pastor Luciano disse, se alegrar com o seu irmão. Você está feliz por ele. Durante a semana eu fiquei feliz pelo Vorley. Desculpa citar, Vorley, mas ele trocou de carro, então eu fiquei muito feliz. É uma bênção para ele e para a gente também. A gente tem que se alegrar com uma bênção na vida do irmão. A princípio eu fiquei alegre, depois eu fiquei triste, depois eu voltei a me alegrar. Eu falei, não, com certeza é o melhor de Deus para a vida dele. O Leandro colocou no Facebook dele lá que ele não queria se despedir do pessoal, mas ele estava muito alegre, ele agradecia a Deus pelo que aconteceu com ele essa semana, pela notícia que ele teve. Você quer compartilhar a notícia que você teve? Não? Bom, então, posso? Ele colocou assim que ele agradece a Deus porque ele está fazendo um curso. Todo mundo sabe que o Leandro é mecânico, mas dessa vez ele mudou de área, né? O curso dele é para mecânico de avião. Então ele está deixando um pouquinho a carreira de carro de lá, está partindo para avião. E um professor dele conseguiu uma vaga para ele de especialização em São Paulo. Acredito que deve ser muito difícil, bem complicado, mas Deus está abrindo as portas, Deus está colocando
isso para ele, está com certeza derramando ricas bênçãos sobre a vida dele. Então, acredito que todos nós devemos nos alegrar nesse momento tão especial na vida dele, porque, como ele disse ali, ele não quer se despedir porque ele não vai estar fora. Eu acredito que ele vai estar aqui durante os finais de semana, ou sempre que possível ele vai estar aqui com a gente, mas nós devemos nos alegrar na presença de Deus, glorificar a Ele, porque com certeza foi uma porta que Ele abriu para abençoar a vida do Leandro. Assim, por favor. Irmãos, senta um pouquinho. Demorou. Indo embora da igreja esses dias, eu e Suzana me disse: nós não temos noção do que Deus pode fazer na oração da fé. Quantas pessoas que erguem as suas mãos e recebem a vitória do Senhor sobre a vida deles. Nós não sabemos, nós não temos essa dimensão. Nós temos notícias de pessoas que nos assistem em todos os cultos que nós prestamos a Deus, participam juntamente conosco pela internet. Nós temos notícia e nós temos orado por algumas pessoas em especial. E nós cremos que a vitória do Senhor está a caminho. Como a vitória sobre a vida do Leandro chegou nessa semana, irmão, não desanime. Não desanime. Mas lembra muito daqueles 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer. Em todo tempo glorifique o nome de Deus. Dê glória pela bênção grande, pela bênção pequena. Diga para Ele: Deus, eu te agradeço por não se esquecer de mim, pelo teu amor que me faz cantar, pelo teu amor que nos faz caminhar dia a dia. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, e por isso nós podemos celebrar a esse Deus. Gratos pela vida hoje, celebrando pela vida do Leandro, pela vida do Clayton, pela vida do Vorley, pela vida de outras pessoas que não quiseram falar. Mas eu convido você a crer que nós temos um Deus, o Deus, que tudo pode. E a palavra do Senhor diz assim, que se nós com a nossa boca confessarmos, Ele também confessará a nós diante do Pai. Nós vamos orar. Agora você já descansou, convido você a se colocar em pé e orar agradecendo a Deus, a alegrar com os que se alegram nesse momento. Feche seus olhos, ore ao Senhor, não desista. Pai eterno, nós te glorificamos, nós te engrandecemos e nós queremos nessa noite te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos e irmãs, e muitas coisas, ó Pai, que nós não comentamos aqui, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, através dos cânticos, através das orações, através da nossa vida diante do Teu altar. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por ter enviado o Teu Filho para que morresse por mim, que morresse por cada um que aqui está, por cada um que nos assiste pela internet. E queremos, ó Pai, que as Tuas bênçãos, sem medidas, possam recair sobre as nossas vidas. Lembramos, ó Pai, daqueles que não puderam estar aqui, alguns por motivos de enfermidade, que o Senhor vá com Sua mão curadora sobre a vida deles, e que eles possam estar recebendo a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto nesse instante. Lembramos, ó Pai, em especial da vida do pastor Ervin, lá em Rio Claro, e pedimos, ó Pai, que a Tua presença possa ser constante sobre a vida daquele homem, servo de Deus, sobre a vida da sua família, dando força, ó Pai, para ajudar nesse período tão difícil que eles têm enfrentado. Pedimos também, ó Deus, pela vida do seu Ataíde. Visita, ó Pai, visita com poder, com mão poderosa sobre essas famílias, sobre esses entes queridos, e que cada um de nós possamos estar vendo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua mão sobre a vida de cada pessoa, Pai. Agora, em especial, nós queremos Te agradecer mais uma vez pela vida do Leandro, pela bênção alcançada. O Senhor é quem tem o propósito da vida dele em Suas mãos. E, ó Pai, pelo tempo que nós temos caminhado juntos, nós temos visto que a Tua presença tem sido com ele. Ó Pai, mas nós sabemos ainda que ele tem um desejo no coração dele.
E nós juntamente com ele entramos diante do teu trono, ó Pai. Visita, ó Pai, a vida do Nivaldo, para que ele possa estar se achegando diante do teu altar. Visita, ó Pai, a vida da família, para que eles não possam desanimar em nenhum período, ó Pai. E nós queremos mais uma vez te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada irmão aqui nesse lugar. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Vivo pra você, eu não sou do mundo, não. Força e o louvor a Deus eu levanto das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Glória, força e o louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Oh Pai amado, Deus querido, que esse louvor chegue ao teu trono, Pai amado, que o Senhor receba o melhor do nosso coração, que possamos fazer o mínimo que devemos a Ti, Senhor Deus, que possamos nos empenhar, nos alegrar na Tua presença e sermos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, te exaltamos, Deus, e lembramos também da vida da Daniela, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, de toda a família, que o Senhor possa estar confortando, consolando os corações, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, é o que pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. A igreja pode se sentar.
Assim, coral? Pode o coral da igreja, por favor? Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Você que tem estado conosco domingo após domingo. Nós agradecemos pelo teu apoio, pela tua oração, pela tua presença e esperamos que continue conosco e que possa tornar um daqueles que com a vida e com todos os recursos que Deus coloca à sua disposição, ser um testemunho aonde quer que a providência de Deus o colocar. Nós queremos lembrar a igreja das nossas atividades que acontecem ao longo da semana e também temos alguns pedidos de oração. E entre eles está aqui um pedido pela Simone, amiga da nossa irmã Soninha. Ela está internada na Medical. Ela teve uma complicação pós-operatória. Também nós temos outros pedidos de oração que já foram mencionados, alguns até já oraram, mas nós vamos continuar orando pelo seu Ataíde, pela família, pela mãe da nossa irmã, Dona Cida,
e também pastor Sérgio, pastor Ervim, e outras pessoas cujos nomes estão no boletim, e outros também estão com os nomes mencionados durante a semana, os pedidos de oração. Então nós devemos orar, irmão. Temos reuniões de oração na terça-feira, devemos aproveitar para orar em favor destas pessoas que atravessam momentos difíceis na caminhada. E também vamos orar pelas pessoas que cuidam das pessoas doentes. Eu sempre digo que é uma tarefa muitas vezes difícil, precisa dedicação, precisa amor, precisa saúde para que possam atravessar esses momentos na caminhada da vida. Então você que lembra esses nomes durante a semana, na sua casa, nos momentos de oração, nas reuniões de oração que acontecem na terça-feira, em 2, 3 grupos de oração, você lembra esses nomes, coloca diante de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, ore. Se você não crê que Deus pode fazer alguma coisa, não ore não. Mas eu creio que você crê. Coloca diante de Deus as necessidades dos nossos queridos. E também nós queremos agora, irmãos, aproveitar para chamar as crianças que estarão saindo com as irmãs que cuidam delas. Eu não sei até a idade, é 6 anos? Alguém pode me ajudar aí? Que vai de 1 a 6 anos, é isso? Ou vai de 0 a 6 anos? Então está aqui as crianças, tem muitas crianças por aí. Nós vamos pedir que estejam orando por estas crianças lindas que estão aqui e que traz muita alegria para os pais. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, pela Tua soberania. Louvamos o Teu nome pelo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Mas nesse momento nós colocamos a vida destas crianças diante do Teu altar, que elas possam estar aprendendo parte da Tua palavra, aprendendo a amar a Ti acima de todas as coisas, e que o temor do Senhor possa estar habitando nos seus corações. Nos abençoe como pais, nos dando a orientação, a direção, e que possamos, ó Deus, estar ensinando elas nos caminhos do Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento de meditação da Tua palavra, que possamos ter a nossa mente, o nosso coração voltado para a voz do Senhor nesta noite, e que possamos levar a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus é que oramos. Amém. E por falar em criança, irmãos, hoje nós temos uma criança que vai ser batizada. E nós aproveitamos o momento para que os pais da Isabela, com certeza Bernardes, possam aproximar-se trazendo a sua filhinha, que estará recebendo o batismo neste momento. Que é um momento alegre para a igreja, um momento alegre para os pais, e nós agradecemos a Deus pela vida dessa criança e pelos pais da mesma. Pode ficar mais um pouco para cá, e o garotão pode vir aqui na frente, filho. Isso, como cresceu o garoto, né? Você sarou, filho? Tá bem? Muito bem. Isaías, é o seu desejo, o desejo seu de trazer esta criança para ser recebida através do batismo? O batismo é um sacramento na nova dispensação instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
é o sinal e selo da nossa união com Cristo e do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, na regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo. A nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus de nossos filhos. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu dos nossos filhos. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão, tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita, adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito, hoje, ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha no rito da circuncisão. De outro modo, as Escrituras não dariam aos filhos dos crentes o nome de santos. E com que as Sagradas Escrituras são designados os membros da igreja. E nem tampouco nosso Senhor o teria tratado nesta relação, dando-lhe a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. Agora que Deus vos concede o grande privilégio de lhe dedicardes esta vossa filha, e eu exorto-vos a que declareis a vossa fé e reconheçais solenemente que os deveres que tendes para com Deus e para com a sua igreja, em referência a esta criança, respondendo sinceramente as seguintes perguntas. Eu convido a igreja a permanecer de pé, pastor. Isaías e a nossa aqui, a irmã. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, e ao terceiro dia subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Crede? Crede no Espírito Santo e em uma só igreja universal e na comunhão dos santos e na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna? Sim. Prometeis que, se o Senhor Deus vos for servido conservar a vossa filha até a idade da razão, a vez de instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras, prometeis? Prometeis ensinar-lhe a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ela e com ela, e servir-lhe vós mesmo de bons exemplos de piedade e religião, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus, para criá-la na disciplina e correção do Senhor? Prometeis? Prometeis ler com ela a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade e ensiná-la desde a mais tenra idade, respeitar o culto divino e participar dele? Prometeis? Oremos. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento com os corações gratos, alegres, pois o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado o Teu povo, tem abençoado as famílias da Tua igreja e tem nos sustentado ao longo da nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Mas neste momento expressamos a nossa gratidão pela vida do Isaías, da Cristiane e de forma muito especial pela vida da Isabela. Este casal que traz diante do Teu altar esta pequena para o sacramento do batismo. Que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando esta família, sustentando em todos os momentos. Que a Tua graça repouse sobre a vida do Isaías como pai, sobre a vida da Cristiane como mãe e sobre a vida da Isabela para que ela possa crescer em sabedoria e graça diante do Senhor.
Estende as tuas mãos sobre esta família, sustenta em todos os momentos, abençoando a vida deles como pai, como mãe, como irmão, e que a Isabela cresça num ambiente de culto, de louvor e de exaltação ao teu nome, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, neste momento, ao sacramento do batismo. Isabela, é com muito amor e carinho, com a autoridade a mim conferida como ministro do Evangelho, que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus eterno, que a tua bênção continue sobre a vida desta tua pequena serva. Que ela possa crescer debaixo do teu paternal cuidado, olhando para o Senhor e tendo o Senhor na sua vida em todos os momentos. Que a tua bênção, a tua proteção e a unção do teu Espírito Santo repouse sobre a vida dela durante todos os dias, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Isaías, que Deus te abençoe e te dê a graça para cuidar dessa criança e ensinar a ler a palavra de Deus no Evangelho. Podeis assentar. Irmãos, neste momento eu quero convidar a igreja para a leitura da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido. Abra comigo no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de 1 a 7. Os versículos de 1 a 7. Vamos à leitura da palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até o verso de número 7, o texto que acabamos de ler. E agora eu convido você para um momento de oração. Curvem a sua cabeça. Pai Santo, nós te agradecemos. Agradecemos porque a tua palavra está diante de nós. É um momento que tem marcado a nossa caminhada, porque a tua palavra nos anima, a tua palavra nos edifica, nos fortalece, nos encoraja.
E por isso te somos gratos. Mas nesta noite pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando poderosamente no meio do teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, que todos que adentraram este santuário nesta noite possam receber a tua palavra, cujos corações serão edificados. Por isso eu te peço, ó Deus, fala conosco. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão como um eco no deserto. Mas se tu falares, o teu povo vão sair daqui fortalecido, encorajado, protegido. Vão sair daqui para viver melhor. E nós te pedimos, ó Deus, continua falando conosco. Nós não queremos, ó Deus, ser apenas portadores de uma palavra vazia, mas nós queremos, ó Deus, que a tua palavra possa chegar aos corações cheia de poder para modificá-los, para confortá-los, e que a partir deste momento o teu povo que ouvir a tua palavra nunca mais serão os mesmos. Por isso eu te peço, ó Deus, fala conosco. Mas nós não podemos, ó Deus, ministrar no poder apenas do nosso conhecimento, mas nós queremos ministrar no poder do Espírito Santo. Nós queremos ver a tua igreja sendo impactada pela tua palavra. Que esta noite possa marcar a existência de todos nós, mas de um modo especial aqueles que, quem sabe, têm adentrado este santuário ao longo do tempo, mas as suas vidas são vazias, uma vida rasa, e por isso pedimos, Deus, fala conosco. Nós não podemos sair daqui decepcionados. Nós não podemos sair daqui decepcionados com a tua palavra, nós não podemos sair daqui decepcionados contigo, e por isso pedimos, ó Deus, toca nossas vidas. Que o Espírito Santo possa agir poderosamente no meio do teu povo. Esta noite possa marcar na vida de cada pessoa que tu és o nosso Deus. E que o Senhor está neste lugar. E que este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, eu creio que a vida de muitas pessoas ao longo da caminhada tem sido difícil. Mas eu quero dizer nesta noite que isso não é um privilégio daqueles que ao longo do tempo têm suportado momentos difíceis. Nós podemos perceber pelo texto que acabamos de ler, é que na vida do povo de Deus e em todos os lugares, as pessoas têm vivido os mesmos dramas, têm enfrentado as mesmas crises que o povo de Deus enfrenta nos dias que vivemos. O texto que acabamos de ler registra um dos acontecimentos marcantes na história do povo de Deus. A Bíblia registra a história de uma família e que certamente começou como todas as outras. A Bíblia diz que uma mulher, nora dos profetas, porque era casada com um dos filhos dos profetas. E diz o texto sagrado que um dia a morte bateu à sua porta, levando o seu marido e deixando para ela como herança
2 filhos e uma dívida. Eu creio que até aí não é muito diferente dos acontecimentos que têm envolvido muitos lares, muitas famílias ao longo do tempo. E agora, esta mulher, depois de sepultar o seu marido, ela volta para casa e ela vai à luta para cuidar dos filhos, que embora não tenhamos conhecimento preciso, parece que eram jovens, ou quem sabe adolescente, ou quem sabe um pouco mais velho, pelo fato de eles terem sido procurados para ser levados como servos em pagamento da dívida que o falecido havia deixado. Mas eu deduzo que estes filhos não tinham muito mais do que 10 ou 12 anos de idade. E a vida foi muito dura para ela, porque embora sendo uma mulher disposta pela maneira com que nós a conhecemos na Bíblia, ela percebe que precisava de orientação, precisava de alguém que pudesse ajudá-la neste momento decisivo de continuar cuidando, protegendo, amparando os seus filhos e também resolvendo o problema da dívida que o falecido havia deixado. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando, irmãos, que a dívida tem sido um problema muito sério na vida de muitas famílias. E eu sempre falo, irmãos, que a única coisa que a gente faz sem dinheiro é dívida. E aquela mulher agora tendo que assumir a responsabilidade como pai e mãe daqueles garotos, e ainda para aumentar as suas dificuldades, responsabilidade também, ela precisa saldar a dívida que o seu marido havia deixado. E então, depois, quem sabe, de pensar no assunto, ela toma uma decisão que eu considero uma das decisões sábias no meio do povo de Deus. Porque ela tinha toda a coragem e a necessidade também de pedir orientação a alguém. E ela chegou para a pessoa certa, que era o profeta Eliseu. E é interessante, irmãos, que eu aproveito para dizer à igreja nesta noite e a todos que estão nos acompanhando pela internet, que quando nós temos que pedir um conselho, uma orientação, seja ela em que área for, e no caso em questão era uma crise financeira, nós devemos procurar a pessoa certa. Porque tem muitos oportunistas de plantão que numa hora dessa, eles procuram tirar todo o proveito possível, porque são pessoas sem escrúpulos, pessoas que não vê a hora de aproveitar de alguém que está atravessando um momento de dificuldade na vida. E você sabe do que eu estou falando. É lamentável que isso tenha acontecido no meio das igrejas chamadas evangélicas e também aqueles que se intitulam líderes evangélicos que têm aproveitado de situações difíceis. Então eu quero dizer à igreja nesta noite, com muito carinho, que você precisa saber quem você está procurando para que possa orientá-lo no momento de crise que você estiver atravessando, seja um momento de crise financeira, seja um momento de crise no relacionamento conjugal, seja um momento de crise no relacionamento com os filhos e assim por diante. Você precisa saber quem será o seu conselheiro.
Porque se você procurar a pessoa errada, você pode ficar talvez muito pior do que já estava, porque tem pessoas, eu repito, que não perdem oportunidade para tirar proveito de todas as situações e de um modo particular na situação de pessoas em extrema necessidade e de um modo particular no caso das viúvas. E a palavra de Deus diz que ela procurou Eliseu. E uma mulher sunamita fez uma declaração maravilhosa a respeito de Eliseu. Quando Eliseu, nas suas visitas proféticas, que visitava pessoas no Vale de Sunem, diz a Bíblia que depois de Eliseu parar por algumas vezes na casa desta família, e cuja mulher ficou conhecida como a sunamita porque ela morava no Vale de Sunem, então diz ela o seguinte: este homem que tem passado pela nossa casa é um santo homem de Deus. Se você precisa de orientação, procura onde tem um homem de Deus, um homem que tem caráter, um homem que tem as qualificações necessárias para ajudar as pessoas em momentos difíceis que muitas vezes a vida impõe. E diz a palavra de Deus que quando ela procurou Eliseu, Eliseu olhou para ela, ouviu a sua história e ela disse o seguinte: o teu servo temia Deus e tu sabes disto. Eu quero também chamar a atenção da igreja para um detalhe neste versículo, que este homem era um homem piedoso, esse falecido era um homem piedoso, mas o que era mais interessante em toda essa declaração é que ele não era um homem que professava a sua fé ou seu temor a Deus em maneira particular. A sua fé, a sua crença, a sua declaração de um homem temente a Deus era pública, porque Eliseu sabia disso. E ela então disse: o teu servo temia o Senhor e tu sabes disso. Eu quero dizer, irmão, que nós não precisamos sair gritando por aí que nós somos crentes. Mas se a sua vida falar mais alto do que as suas palavras, o mundo vai ficar sabendo disso. Amém? Se a sua vida falar mais alto do que as suas palavras, o mundo vai ficar sabendo que você é um cristão. A sua vida será um testemunho vivo onde quer que você viver. A sua vida será uma bênção para aqueles que cruzaram o seu caminho aonde quer que a providência de Deus o colocar. Você será uma bênção, como diz a palavra de Deus a respeito de Abraão, que quando chamado lá de Ur dos Caldeus, ele deixa a Mesopotâmia e vai para começar a nação de Israel. E Deus disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e tu serás uma bênção. No mundo em que vivemos, quando as pessoas estão sempre correndo atrás de bênção, e eu gosto muito daquele cântico que nós precisávamos cantar quase todos os cultos: eu não correrei atrás de bênção. E nós não precisamos correr atrás de bênção, nós precisamos ser uma bênção. E quando nós formos uma bênção, onde a providência de Deus nos colocar, você pode estar certo, meu querido irmão, que a sua vida será abençoada, mas a sua presença, as suas palavras, as suas atitudes, o seu caráter vai ser uma bênção na vida das outras pessoas que estiverem ao seu lado. Amém? A sua vida será uma bênção, onde a providência de Deus colocar você. E então aquele homem que não viveu muito, mas o pouco que ele viveu, com certeza, a sua vida fez diferença, porque ele era um homem temente a Deus. Quando a Bíblia refere a Ló ou a Jó, dizem que numa conversa que Deus teve com Satanás, perguntou para ele: você conhece o meu servo Jó? Ele não disse: você sabe que o meu servo Jó é um homem religioso e que frequenta a igreja e que ele contribui e jejua 2 vezes por semana? Não, Deus não disse isso. Ele disse: observaste o meu servo Jó?
um homem sincero, reto, temente a Deus e de gorjeta desvia do mal. Isso quer dizer, era um homem de caráter. O pastor Josué Gonçalves, ele disse o seguinte, que quando sepultamos as pessoas, tem uma coisa que não sepulta. Nós voltamos do cemitério e levamos conosco. É o caráter de uma pessoa. E eu fiquei muito impactado com essa afirmativa, porque creio, irmãos, que no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que são pessoas íntegras, pessoas que não têm medo de chamar o pecado pelo nome certo, homens e mulheres que são capazes de levantar a cabeça e dizer a verdade aonde quer que esteja, para que possa mostrar que as suas palavras é sempre o sim e o amém de Deus. E Jesus Cristo disse, o vosso falar deve ser sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Esse é o tipo de homem, é o tipo de mulher, é o tipo de pessoa que Deus espera que nós sejamos. Homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que aonde quer que vamos, nós possamos marcar com a nossa presença. Então o marido desta mulher era isto, era um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Como nós precisamos, irmãos, de pessoas que temem a Deus e que andam nos seus caminhos e que tenham caráter e que o epitáfio, aquela placa que coloca no túmulo das pessoas, possa dizer coisas que vai marcar a sua vida para todo sempre. Todos que vão ao Campo Santo, se assim podemos dizer, vão encontrar lá, aqui jaz fulano de tal. E se pudesse escrever um pouco da sua biografia, lá estava um homem de caráter, uma mulher de caráter, um jovem que marcou a sua presença em pouco tempo que viveu, um homem que deixou a marca das suas palavras, que aonde quer que fosse, ele era homem de palavras. E hoje faz tanta falta isso, irmãos. E quando eu olho para o lado de Brasília, eu fico pior ainda, porque eu nunca via juntar num ninho só tanto vagabundo como lá em Brasília, irmão. Eu não posso imaginar como pode ajuntar num ninho só tanto vagabundo, e o pior é que nós temos que pagar para ser vagabundo. Isso que me deixa mais triste. Mas deixa isso para lá, Deus cuida deles, espero que cuide logo. Mas, meus irmãos, aqui diz a palavra de Deus, que então, quando eles ouviu a história daquela mulher, ele disse assim, o que te hei de fazer? E o que tem em tua casa? Aquela mulher disse, eu gostaria de estar lá para ouvir aquelas palavras, quem sabe misturada com lágrimas, que é muito difícil dizer isso, meu irmão. Eu já disse isso, por isso eu sei. A tua serva não tem nada em casa. Meus irmãos, é muito difícil não ter nada em casa. Você não sabe o que eu estou falando porque você nunca passou por isso. Você não sabe do que eu estou falando porque você nunca passou por isso. Mas aquela mulher disse, olha, a tua serva não tem nada em casa. Eu não sei até como estou vivendo. Isso não está na Bíblia. Não vai dizer que eu estou dizendo coisas que não está lá. Você vai ler lá com certeza, porque você gosta de decorar a Bíblia. E então você não vai encontrar isso lá e vai dizer, ó, pastor, acho que não está, ó, está meio... Acho que é a idade. Então isso não está na Bíblia. Mas aquela mulher disse, a tua serva não tem nada em casa. E de repente eu penso que ela olhou para uma despensa vazia, que não tinha nada, ela viu uma botija. Ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão, eu gosto desse senão uma botija de azeite. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a solução dos nossos problemas muitas vezes estão dentro da nossa casa. Quer que eu repito? A solução dos nossos problemas, a solução das nossas crises, a maioria das vezes estão dentro da nossa casa.
Meu irmão, minha irmã, você pode ser que neste momento você está atravessando um momento difícil na caminhada. E você está pensando em recorrer a alguém que você possa expor a sua dificuldade, expor o que está acontecendo contigo. E você espera que a solução para a sua crise possa vir de fora, que alguém diz uma palavra, que alguém te forneça um livro que possa orientar a sua vida. Mas quem sabe a solução da sua crise, dos seus problemas, das suas dificuldades está dentro de casa. E principalmente se for financeiro, que era o caso desta mulher. O marido deixou uma dívida e agora o credor aparece na porta da sua casa e diz: eu preciso levar os seus filhos para receber a dívida. E ela então disse: olha, moço, isso também não está na Bíblia. Mas olha, moço, eu quero te falar uma coisa. Existem algumas coisas neste mundo de Deus que são inegociáveis. Os meus filhos não são moeda de troca. Eu não abro mão dos meus filhos. Oh Deus, eu creio que nós precisamos, irmãos, pensar seriamente com respeito a nossos filhos. Nós não criamos filhos para o diabo. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para viver uma vida que não tem significado, que não tem propósito, que não tem razão de ser. Os filhos são herança do Senhor, amém? Os filhos são herança do Senhor, é isso que a Bíblia diz. E por isso precisamos investir nos nossos filhos. Nós não podemos negociar os nossos filhos, nós não podemos vender os nossos filhos por nada ao diabo. Então aquela mulher disse: eu não vou negar que há uma dívida, mas meus filhos não. Eu vou encontrar uma maneira de saldar esse compromisso que o meu marido deixou, mas você não vai levar os meus filhos, porque os filhos são herança do Senhor e eu não vou abrir mão deles. Eu vejo muitos pais aí dizendo que os filhos são um problema. Eles podem dar um pouco de trabalho e principalmente como às vezes nós falhamos um pouco na educação deles quando nasce ou mesmo antes de nascer. Mas os filhos são herança do Senhor e Deus colocou para que nós possamos educá-los, cuidar deles. A promessa que foi feita agora pelos pais que trouxeram a sua filhinha para serem batizada e consagrada à igreja através do batismo. Então aquela mulher disse: não, os meus filhos você não vai levar. Nós precisamos investir nos nossos filhos, gastar tempo com eles. Talvez você olhe para mim e diz: você não tem mais, os netos estão sendo cuidados pelos seus pais. Mas irmãos, eu tenho tanta preocupação com os filhos da igreja, quem sabe tanto quanto os pais. Eu também olho para aqueles garotos que estão ali, garotos e garotas, e eu estou trabalhando para que, ao crescer, eles possam crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles possam crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos criando filhos para o mundo, nós não estamos criando filho para honrar o diabo, nós não estamos criando filhos para viver na sarjeta da vida e da rua, nós estamos criando os filhos para Deus. Nós estamos criando filhos para Deus. E aquela mulher disse: não, meus filhos não é moeda para pagar dívida com eles. Irmãos, há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, eu já disse isso, alguns dos irmãos devem lembrar. Teve um caso que marcou muito no Brasil. Um netinho, filho de um militar. Ele foi pego na escola, uma escola militar, tinha um tratamento duro. E segundo a revista Veja, ele foi pego numa cola. E a professora dele chamou os pais e a mãe veio e disse que o filho dela tinha sido pego numa cola e que ele estava sendo disciplinado por isso. A mãe pega o filho e leva para casa. E ela começa a maltratá-lo, começa a humilhá-lo.
e disse: você é uma vergonha, você não poderia fazer isso, você tinha que respeitar os seus pais, o que você fez é uma humilhação para nós, você é uma vergonha para nós. E o pai chegou e dobrou a dose e continuou dizendo para ele que ele não era digno de viver naquela casa, porque ele tinha traído a confiança dos seus pais, e ele não poderia fazer aquilo, ele tinha que honrar os seus pais. E quando ele tentava explicar, os pais não deixavam ele falar nada: você não vai falar nada porque você errou, você nos humilhou, você é uma vergonha. E ele não pôde falar mesmo. Passados alguns dias, Netinho escreve uma carta para os seus pais e disse: papai e mamãe, eu quero dizer uma coisa a vocês. A maior tristeza que eu tenho é eu não poder olhar nos olhos de vocês e pedir desculpa por um erro que eu não cheguei a cometer. E eu me despeço. Deu um tiro na cabeça e morreu. Meus irmãos, nós precisamos investir nos nossos filhos. Nós precisamos cuidar deles. Eles muitas vezes fazem coisas que nós ficamos chateados, aborrecidos, mas quero dizer uma coisa: Deus nos deu filhos. E os filhos precisam de pais, precisam de mães, precisam de alguém para cuidá-lo. Nós devemos cuidar, porque eles são herança do Senhor. E aquela mulher então disse: não. Aí Eliseu falou assim: o que hei de fazer? Que tem em tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Eliseu disse assim: então faz o seguinte, você pega, põe mãos à obra, você pede vasos emprestados aos seus vizinhos. E eu pergunto: você conhece o seu vizinho? Você tem um bom relacionamento com ele? Talvez você não tenha tido oportunidade, porque você diz que ele é um pouco fechado, e etc e tal. Mas eu quero dizer uma coisa: às vezes o milagre na nossa vida vai começar através das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes Deus quer fazer um milagre na minha vida, ou na sua vida, ou na vida da igreja, mas vai começar com aqueles que estão à nossa volta. E então Eliseu disse: vai aos teus vizinhos, pede vasos vazios e não poucos. Ela disse para os filhos: vocês vão à casa dos nossos vizinhos. E com certeza ela tinha um relacionamento maravilhoso com os vizinhos, senão não teria mandado os filhos pedir vaso emprestado. E eu aproveito para dizer a você: tenha um bom relacionamento com o seu vizinho. Talvez o seu vizinho nunca ouviu falar de Jesus. E quem sabe Deus pode usar você para mudar a sua história, a história do seu vizinho. Então eles foram lá e eles pegaram tudo que foi possível de vasos vazios e trouxe para casa. E diz a Bíblia que ela chamou seus filhos. Os seus filhos precisavam participar de um problema que estava existindo na família. Você que me ouve nesta noite deve fazer isto. Faça com que os seus filhos possam saber dos problemas que estão acontecendo na sua vida, para que eles possam ajudar você na solução deles, porque a solução dos problemas que muitas vezes enfrentamos, eu repito, está dentro da nossa casa. Você não precisa esperar ajuda de fora. Então, para que o milagre aconteça na sua vida, na minha vida, na vida de cada um, é preciso, irmãos, a nossa participação, é preciso trabalho. Milagre não é mágica, é trabalho. Então diz a palavra de Deus que depois de pedir vasos vazios, ela entrou no quarto junto com os filhos e fechou a porta. E eu fico pensando, se fosse no nosso dia, chamava a imprensa, a Rede TV, a Globo e outros bichos mais para filmar tudo o que ia acontecer. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Como tem gente que gosta de estar na primeira página do jornal, né? Como tem gente que gosta de aparecer na mídia com uma gravata encebada. Encebada? É isso aí.
e etc e tal, e está na primeira página, como gostam disso. Mas a palavra de Deus diz que ela entrou com seus filhos no quarto, fechou a porta e começou o milagre. E ela começou a despejar o azeite naquelas vasilhas, e à medida que ia enchendo, ia pôr na parte, e mais vasilha, e mais azeite, e mais vasilha, e mais azeite. E Deus está agindo poderosamente na vida daquela família. Deus está atuando poderosamente na vida daquela família. E Deus quer atuar poderosamente na sua vida. Deus quer atuar na sua vida. O milagre que você espera pode estar dentro da sua casa ao começo. Deus usa coisas pequenas. A palavra de Deus diz que um dia Jesus tinha uma grande multidão ao seu lado. Eu disse uma grande multidão. E ele disse, vai comprar pão. Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, mas também de pão. Mas cuidado, vai com moderação, senão daqui a um pouco você está rolando em vez de andar. E então, diz a Bíblia que Filipe ficou preocupado. Ele disse, 200 dinheiro de pão não vai dar para alimentar toda essa gente. Então, tinha lá um rapaz, por nome de André, falou, olha, aqui tem um garoto que trouxe um lanche. Eu creio que é esses irmãozinhos aí que gostam de estar comendo, come o dia inteiro e mais um pouco. Ou não? Então diz a Bíblia que aqui tem um garoto, tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí alguém responde lá, mas que é isso para tanto? Aí Jesus diz, põe esse povo sentado. Eu gosto disso, irmãos, porque quando ordenou que aquela gente sentasse, era muita gente. Ia para lá, de Deus me livre, a quantidade de pessoas que estavam sentadas na grama. E ele foi servindo. Mandou tirar 5 pães, 2 peixinhos, vai tirando, vai tirando. Do mesmo jeito que tirava o azeite da botija. E o azeite ia derramando, enchendo todos aqueles vasos. Daí um pouquinho a senhora lá pediu, traga mais um. Aí um dos filhos falou, não tem mais. E então o azeite parou. O azeite não acabou. Meus irmãos, eu vou terminar. Estou olhando para aquele relógio e alguém está olhando também. Meus irmãos, o azeite parou. Ela pegou tudo aquilo, foi lá e contou para o homem de Deus. Falou, olha, o negócio é esse. Está aqui o relatório. Ele disse, faz o seguinte. Você vende. Primeira coisa que você vai fazer é pagar a dívida. E eu aproveito para dizer a você que é meio caloteiro. Ou aqui não tem caloteiro. Amém. Graças a Deus. Todos. Oh, que maravilha. Também você não compra fiado, com certeza. Você não tem aquela porcaria do cartão de crédito, nem cheque especial. Acho que vocês já jogaram toda essa porcaria fora, né? Mas, meus irmãos, ele disse, paga a dívida primeiro. Bom, mas ele dizia, e se a gente comprasse aquela mesinha de centro que está lá na Casa Bahia? Naquele tempo acho que não tinha Casa Bahia. Ou já tinha? Se tinha baiano, tinha Casa Bahia. Então, irmãos, ele disse, você vende, paga a tua dívida e depois você vai viver do resto. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, não tenho medo de afirmar isto, Deus cuida de você no passado, Deus cuida de você no presente e Deus vai cuidar de você no futuro. Você e seus filhos vão viver do resto. Deus não vai deixar que os nossos filhos passem necessidade se nós somos filhos de Deus. Deus não vai passar vergonha diante do inimigo, diante do mundo, quando vê os seus filhos passando fome, passando necessidade. Eu quero afirmar isto. E o salmista disse, fui moço, agora já estou avançado em idade, mas nunca vi o justo mendigar. E também nunca vi os seus filhos, a sua descendência, mendigar o pão. Eu nunca vi. O salmista, e eu também não. Tem algumas pessoas que se dizem, eu já fui crente de uma igreja, da outra, e bate na nossa porta pedindo alguma coisa, mas ele frequentou algum lugar, mas ele nunca foi um homem nascido de novo, ou uma mulher.
Ele nunca foi um filho de Deus, porque o filho de Deus não vai deixar o seu pai passar vergonha. Então Deus, através do profeta, disse: olha, você paga a sua dívida. A palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser. Por que gritar tanto? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mas paga a tua dívida, e agora tu e teus filhos vão viver do resto. Isso não quer dizer que eles não teriam que trabalhar. Mas o que queria dizer é que Deus tinha eles debaixo dos seus olhos, porque o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Amém? Nós somos a menina dos olhos de Deus e Deus cuida de nós. Olha, eu gosto muito daquele versículo que diz assim: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Vamos curvar a cabeça em oração nesse momento. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua providência na nossa vida. Nós queremos te agradecer porque tu tens cuidado do povo teu. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem estado atento à necessidade do teu povo ao longo do tempo. Obrigado porque nós estamos aqui debaixo do teu cuidado. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos anima, que nos fortifica, que nos consola e que nos põe para cima em momentos difíceis. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é uma promessa para nós. Obrigado pelo teu povo aqui reunido. Aceito, ó Deus, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Coloquemo-nos de pé para a oração final. Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito nas nossas vidas, pela tua providência, pelo teu cuidado, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pela tua presença santa, restauradora, renovadora. Vamos voltar para as nossas casas, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada por ti, que o teu cuidado seja conosco, livrando-nos de todos os males, de todos os perigos. E ao iniciarmos uma nova semana, que em nome de Jesus possamos voltar os nossos corações e mentes para o Senhor. Possamos buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, certos de que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Obrigado pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pela nossa família, pelos nossos relacionamentos. Obrigado porque amanhã podemos despertar e temos um local de trabalho para ir. Providência do Senhor, bênção do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, pois temos um colégio, temos uma faculdade onde aprimorar os nossos estudos. Bênção do Senhor para as nossas vidas. Que assim possamos levar a nossa vida, compreender que o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, e que esta seja uma semana de bênçãos, uma semana debaixo da tua orientação, uma semana onde possamos testemunhar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem, uma semana de vitória, uma semana onde o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe-nos nesta semana, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a consolação e a proteção do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Amém. No Getsemane foi que